Aqui é a Mel Ferraz, do blog Literatura, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Americana. A começar pelo título, né, que todo mundo aí sente uma confusão ao pronunciar, mas isso é normal porque o livro, ele é contado por uma nigeriana e é ficção sim, então a história inteira se baseia na cultura americana e também na cultura nigeriana. E o título, ele é uma gíria usada pela personagem principal com seus amigos para designar os nigerianos que voltam dos Estados Unidos e que possuem um certo sotaque americano forçado, sabe? Então seria uma crítica a essas pessoas e a gente já começa não sabendo como seria essa pronúncia por a gente não conhecer realmente o sotaque nigeriano. Então a gente imagina algo assim mais forçado mesmo, americana, alguma coisa assim, porque a personagem principal também diz que o americana, a última sílaba é pronunciada assim extensamente, então leva a gente a crer que é uma crítica aí, vamos dizer, seria algo como uma brincadeira com essas pessoas que voltam nos Estados Unidos forçando aí o sotaque. Então, como eu disse, a personagem principal, ela é nigeriana, só que o país está vivendo uma ditadura militar e com isso a faculdade dela começa a ter muitas greves e ela passa a não ter mais aulas, assim. Então, com a possibilidade dela continuar os seus estudos, ela acaba ganhando uma bolsa de estudos lá para os Estados Unidos, que é onde a tia dela e o seu primo moram. Mas não só ela deixa para trás os seus pais, como também o seu grande amor, assim, o grande amor da vida dela, que é o Obinze, que ela conheceu no colegial e que eles passaram a ir para a faculdade também juntos, mas ela acaba deixando ele por aí uma experiência que seria melhor para a vida dela, que seria mudar para os Estados Unidos justamente. E eles combinam do Obinze também, mais pra frente, ir para os Estados Unidos. Então a Ifemelu, que é o nome da protagonista nossa, vai para os Estados Unidos e é contada a partir de então as dificuldades que ela sente em chegar num novo país que é racista e sem dinheiro, vendo que a tia dela também passa por problemas financeiros, e não só financeiros, mas também quanto aos estudos, porque a tia dela tá tentando se formar em medicina, mas não consegue por conta de dificuldades, até porque ela tem uma criança muito pequena, né, que seria o primo, o Dick, primo da Ifemelu. E a partir disso, a história vai pincelando todo um contexto, assim, de dificuldades para o imigrante, sabe? E isso é muito rico, porque a gente não só conhece a cultura da Nigéria, mas também a gente conhece a cultura americana, principalmente em relação ao imigrante. E uma coisa interessante é que a Ifemelu diz que ela não conhecia o conceito de raça, de negro, assim, né? Você é negro, assim, essa classificação tão dura, crua, antes de ir para os Estados Unidos, que na Nigéria, ali ninguém se classificava como negro. E é interessante observar isso porque nós americanos, né, tanto norte-americanos como sul-americanos, enfim, americanos em geral, meio que a gente não tem essa consciência de que chamar a pessoa de negro e classificá-la quanto à sociedade é uma coisa segregacionista. Então isso fica muito claro, esse livro é basicamente uma grande crítica quanto a isso, mas não só quanto ao racismo, quanto a essa questão de ser negro numa outra cultura que é racista, mas também quanto a outros temas como o feminismo, que é bem, assim, exposto aqui nesse livro, e eu achei isso muito bacana. Só que então o livro ele começa com a Ifemelu 13 anos depois de ter ido para os Estados Unidos, então ela já tem a sua cidadania americana, ela já é formada e é bem sucedida lá nos Estados Unidos, só que ela quer voltar pra Nigéria. E ninguém entende o porquê dela querer voltar pra Nigéria. E um dos problemas da vida dela é que num determinado ponto ela deixou de, né, ter contato com o Obinze, então ela perdeu esse amor adolescente dela, da vida dela, deixou pra trás. E isso é uma coisa que ela foi deixando pra trás realmente, porque o livro ele trata sobre a perda e a reconstrução de uma identidade, porque ela se vê num outro país, sendo modificada por esse outro país, tendo sua cultura modificada por esse outro país, e isso antigamente ela mesma criticava e acaba acontecendo com ela, então ela tem que tentar se reencontrar no seu país de origem, porque sim, ela vai querer voltar pra Nigéria, sabe? É um choque de culturas, tanto na ida quanto na volta, e a gente percebe isso claramente, o que é muito bom, porque a gente conhece um pouco da cultura, das culturas desses países que estão relacionadas na vida
da Efemelu. O livro ele é narrado em terceira pessoa, só que ele não tem só a perspectiva da Efemelu. Ele também tem a perspectiva do Obinze, o que eu achei, sim, sensacional. Porque se a gente acompanha grande parte da vida da Efemelu depois que ela emigra, a gente também acompanha grande parte da vida do Obinze, porque eles deixam de se falar, então eles não têm mais comunicação entre eles. Então a gente fica querendo saber o que aconteceu com o Obinze e isso é dado pra gente também, é muito bacana. Porque o casal daqui não é o ponto forte, vamos dizer, apesar de eu ter amado os dois, a química dos dois é sensacional. Só que eu acho que é só o fio condutor dessa narrativa, sabe? Não é a coisa principal, assim. É só o que tá na superfície. Você vai tirando as camadas e percebendo coisas muito mais, não só sutis, algumas coisas sutis, mas outras coisas muito mais profundas e que é passado pro leitor com certeza. Então o livro começa com a Efemelu nos Estados Unidos 13 anos depois, voltando pra casa, voltando pro seu país de origem, e a gente espera todo o livro por um reencontro, pra eles acertarem as contas. E eu não vou contar mais o que acontece, porque coisas muito bacanas acontecem aqui. Vocês podem perceber que o livro é bem grossinho, tem 513 páginas, acho, então muita coisa acontece, a gente acompanha grande parte da vida dos personagens. Isso é sensacional, porque o livro não só ele trata sobre sistemas como racismo, como feminismo, como a questão do imigrante em outro país, mas também ele é muito, muito honesto, então dá pra acreditar muito no que acontece nessa história. É uma história realmente verdadeira e eu acho que isso é o ponto forte do livro também, sabe? É um dos pontos fortes. Porque tudo que tem aqui dá pra se acreditar que realmente tenha acontecido, mas é apenas ficção. E o que é bem, assim, sincero, vamos dizer, o livro, ele é cru, realmente. Tudo que o autor expõe pra gente por parte das dificuldades dos personagens são realmente incríveis, isso é sensacional. E eu gosto também de histórias que, apesar de singelas, porque esse livro é realmente singelo, contam detalhes ricos da história de um personagem. Porque a gente se apega muito, mas muito mesmo aos personagens, de forma que, quando eu terminei essa leitura, eu realmente chorei, assim, por perder, sabe, a história, por não poder mais ler sobre isso, mas também por tudo que aconteceu com os personagens, por tudo que eles viveram e pelo que aconteceu também. Então é sensacional, assim, realmente mexe com o leitor, encanta, prende o leitor a história, sabe? E uma coisa muito interessante é que a Efemelu, ela é muito humana, então ela comete erros, ela comete coisas assim sensacionais também, que a gente fica admirando, a gente passa a admirar, né, a personagem, mas não só isso também, ela comete muitos erros e a gente se reconhece nesses erros, a gente entende a Efemelu em grande parte. Você pode não entendê-la em algumas partes, mas no geral você entende ela, você se identifica em algumas partes. E o mais interessante, pra mim pelo menos, é que ela é uma blogueira assim famosa, então ela passa a ganhar dinheiro lá nos Estados Unidos por conta de seu blog, que é voltado pra discutir essa questão racial também, mas outras coisas também que acontecem, mas basicamente pra discutir essas questões raciais. E isso é muito legal, porque também aparecem alguns trechos, né, do que ela escreve no blog dela. Não sei se vai dar pra ver aí, mas esse negrito são trechos, né, um trecho esse daqui, do que aparece, do que ela escreve. Então é bem legal porque o livro também é permeado por alguns trechos assim do blog dela, o que torna o livro mais crítico ainda, porque uma das coisas que, assim, eu acho que talvez a única coisa que tenha me irritado nesse livro é que a personagem principal, ela é totalmente crítica, mas no sentido que ela é muito crítica. Isso é muito exposto pra gente de uma forma bem, assim, forçada. Não, eu não achei tão forçado assim, mas, sabe, bate muito na tecla dessa ideia de que a personagem principal, a Efemelu, ela é muito crítica. E às vezes eu me irritava um pouquinho com a Efemelu por conta disso, porque ela se tornava muito crítica realmente e até meio cri-cri. Eu não deixei de gostar dela por isso, porque, como eu disse, ela é encantadora, é uma personagem, assim, uma das personagens que eu mais gosto da literatura hoje em dia. E talvez isso seja um ponto negativo dela, mas que a torna também humana, sabe? Mas não sei até que ponto isso é uma expressão da autora, não tentando construir a sua personagem em si, mas ela querendo passar essa mensagem, né, do racismo, enfim, desses temas que o livro aborda,
pro leitor dessa maneira, e talvez isso não tenha sido tão sutil, mas ou normal, né, numa medida certa, balanceado, mas um pouco além, né, um pouco em excesso, vamos dizer. Então, gente, eu amei esse livro, não tem como não dizer isso, é um dos melhores livros do mês, com certeza. Não sei quanto ao ano, né, porque nós estamos em janeiro ainda, mas gente, todo meu amor, e agora eu preciso ler os outros livros da autora. Inclusive, eu tenho uma outra indicação pra vocês, que é o e-book Sejamos Todos Feministas, da própria autora. Se vocês têm um e-reader aí, Kindle, Kobo, enfim, e quiserem ter esse livro, ele está de graça na internet. Eu vou tentar deixar os links ali embaixo pra você, se você quiser baixar. Mas, assim, logo depois que eu terminei a leitura de Americana, eu fui ler o Sejamos Todos Feministas, da autora, que é uma palestra que ela deu no TED, eu acho que é assim que pronuncia, no TED, e é sensacional, assim, são poucas páginas, então você numa sentada, em 5 minutos, 10 minutos, você lê, e não diria que é um tapa na cara, mas ela diz verdades, assim, incríveis, sabe, que a gente fala, nossa, é verdade, e algumas coisas que a gente não percebia, assim, no nosso cotidiano e na nossa cultura, que realmente é bacana de se destacar. Então eu gostei bastante desse livrinho aqui, que também é pela Companhia das Letras, mas eles disponibilizaram de graça pela internet, e é bem bacana, assim, pra você ter um primeiro contato, talvez, com a autora, mas nada comparado com esse romance. E também ela tem outras palestras que as pessoas colocaram na internet. Se eu achar alguma bacana, assim, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link. Mas essa autora, assim, é sensacional, ela é bem crítica, sabe? E ela é muito articulada, a escrita dela é muito bacana, te prende realmente. O livro é bem grosso, mas você não percebe, você começa a ler, e quando você vê, você já leu 100 páginas, 200 páginas, sem perceber, assim. É muito gostosa, a escrita dela é muito fluida e sensacional. Sério, muito bom esse livro, eu indico. E é aquele tipo de livro que você pode comprar pra dar pra uma pessoa, que é um belo presente, vamos dizer. E eu tenho que terminar esse vídeo mostrando pra vocês a autora, gente. Eu acho que vai dar pra ver, mas linda, linda, linda. Olha essa foto, sério, lindíssima. E, né, um livro bem marcado também. Bom, é isso, eu tenho certeza que eu deixei alguns pontos pra trás, assim, certeza absoluta, porque esse livro aborda muita coisa, ele é muito rico, muito denso, assim, mas de uma forma leve também, se é que deu pra entender dessa forma. E eu indico fortemente pra todo mundo que gosta desse tipo de leitura. Você tem ali o romance sim, mas é só a parte superficial, vamos dizer, o que é muito bacana e contribui bastante pra história e pra mensagem que a autora quer passar pra nós leitores. Ah, e só mais uma coisa, esse livro é o primeiro que eu concluo pro meu projeto Lendo o Mundo, então ele é de uma autora nigeriana, né? Então, basicamente, nesse ano é o primeiro que eu concluí, assim, pra esse projeto. E, assim, foi sensacional mesmo, como primeira leitura pro projeto, porque realmente expõe bastante, assim, da cultura nigeriana, e eu gostei bastante disso, por conhecer uma nova autora e também por conhecer parte da cultura da Nigéria. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha que me ajuda bastante na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até a próxima. Tchau, tchau!